Sejam bem-vindos! Estamos aqui para o segundo episódio do Pra Fora da Caixa, o programa Fora do Óbvio, aquele que traz novas inspirações, criatividade para você viver o seu dia a dia de trabalho, de liderança, de vida. E hoje um convidado muito especial que eu tenho a honra de trazer aqui para o Pra Fora da Caixa, o meu conterrâneo, um cara que é respeitado em todos os ciclos que ele frequenta, conselheiro, professor, mentor e um cara referência na área jornalística, na área de educação, professor José Nascimento. Hoje a gente está com um assunto que vai impactar você, vai tirar totalmente fora da caixa, que é o Liderança 7.0. Você sabia que, segundo o Fórum Econômico, 44% das habilidades que você tem até 2030 podem mudar? Coloca a liderança em xeque aqui. Será que a gente está preparado? O que você acha, José Nascimento? Estamos preparados? Roberta, como vai você? É uma honra estar aqui contigo participando desse segundo Fora da Caixa. Para você que nos acompanha, seja bem-vindo. Eu estou aqui para que a gente realmente faça essa conversa, faça esse debate. E eu já vou provocar. Definitivamente nós não estamos preparados para esse novo estilo revolucionário de liderança que as nossas empresas tanto precisam. Mais do que nunca, a gente precisa viver e experienciar esse líder fora da caixa também. Ô, José Nascimento, você é um cara que eu considero extremamente disruptivo, fora da caixa. Você não se preocupa em agradar, mas ao mesmo tempo você é extremamente respeitado em todos os ciclos onde você está. Quando as pessoas falam em José Nascimento, já vem aquela imagem do mentor, do cara que vai lá e executa. Me conta um pouquinho dessa trajetória para quem está nos ouvindo, nos vendo. A que você atribui, né, esse respeito que as pessoas têm e esse carinho que as pessoas têm ao falar de José Nascimento? Roberta, primeiramente, a Deus. A nossa vida, ela existe e ela parte de uma coisa chamada dependência do divino. E eu acho que aqui eu começo não pensando fora da caixa, dando um chute, literalmente, nessa sua caixa. Por quê? Porque quando a gente fala do mundo empresarial, do mundo corporativo e do mundo dos negócios, as pessoas evitam falar de Deus. Elas dizem que isso é piegas, isso tá fora de moda. E se tem uma coisa que ao longo da história da humanidade não saiu de moda, é essa coisa do eterno, do divino e de Deus. Então, Deus tem cuidado da minha jornada, da minha carreira. E mais do que os títulos que eu tenho conquistado na academia, nos cursos que eu fiz, eu falo que eu tenho uma marca, uma tatuagem em mim que é de ser aprendiz. Eu sou um ex-boia fria que morava no sul do Paraná, na cidade de Fernandes Pinheiro, distrito de Florestal, que se tornou diretor de empresas. Então, a primeira coisa que eu não posso tirar é que a minha carreira depende de Deus. Depois, o laço e a conexão com a minha família, o berço do meu pai, seu Maravilha. Nelson Nascimento e a dona Maroca, né? Esse ambiente onde eu vivia, um ambiente de simplicidade, né? Mas um ambiente de inquietação, de provocação, de acreditar, de apostar, tá? Depois, eu falo que eu acordo mais cedo. Quando eu escrevi o meu livro Mundo 6.0, é para lá que eu vou durante a pandemia, eu brincava que eu ligava o sol e acordava a sabiá. Então, o terceiro ponto é que eu acordo mais cedo e durmo mais tarde. Trabalho muito, estudo muito, né? Sou um eterno aprendiz. Eu gosto de uma frase do Alvin Toffler e não me canso de repetir, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. É isso que nós temos vivenciado constantemente. Eu gosto E, muito dessa frase, né, Zé. Eu quero aproveitar esse gancho que você está falando, quero que você já apresente o Mundo hum, 6.0. Você comentou do Mundo 6.0. Eu vi que você trouxe ele é aqui, já verdade. mostra para nossa Boa. audiência sobre o livro Mundo 6.0. E eu já quero que você fale da onde veio a inspiração
para escrever o Mundo 6.0. A gente estava falando, né, sobre os pilares. Eu falei de Deus, da família e também da gente fazer a nossa parte. E junto com o fazer a nossa parte, o quarto ponto, né? Então, ponto 1, Deus. Ponto 2, família. Ponto 3, você fazer a sua parte. E quarto ponto, você conectar e unir pessoas dentro de um propósito. Network do bem. E o que aconteceu? Eu sou jornalista por formação. Durante 25 anos atuei como gerente e diretor de emissoras de televisão. Passei também pela área de marketing, pela área de recursos humanos de grandes empresas. E eu entendo que conectar pessoas é unir propósitos. Eu acredito muito, né? Eu Você te- é o rei do Aham. networking, Eu né? tenho um lema, né, que é vamos chamar mais gente. Sim. Quer um projeto de sucesso, uma iniciativa que dê certo, chame mais gente. Não tenha medo, né, de concorrer. Sozinho eu sou um, juntos nós somos mais. E na pandemia, aquele episódio que ficou marcado na história das nossas vidas e Sim. algumas pessoas conseguiram fazer e se reinventar na pandemia, né? Fazer de uma ameaça oportunidade e outras, infelizmente, naufragaram. Mas muitas pessoas, e vamos pensar nesse lado bem, conseguiram fazer coisas. E ao longo da minha história, eu sempre tinha vontade e o sonho de escrever um livro. E na pandemia, eu estava estudando, dando aulas online, fazendo palestras e tal, e eu estava com uma série de anotações. E eu falei, nossa, eu tenho aqui do meu lado um livro. Aham. E veio uma voz aqui no meu ouvido e falou: escreve um livro. E do outro ouvido veio uma outra voz que disse assim: mais um não vai sair, vai ficar encalhado. E eu confesso para vocês, né, que eu bati na mesa naquele dia e disse: esse livro sai. Liguei para o Marçal Siqueira, um amigo, e falei: quanto foi para escrever o seu livro e aonde que você escreveu? Ele confidenciou e me passou os dados. Eu liguei para a editora e falei: eu quero fazer um livro. E aí eu falei: aonde que eu pago? E eu quero que o livro esteja pronto em 100 dias. O diretor da editora falou: não, impossível. De novo, com a ajuda de Deus, em 100 dias ficou pronto Mundo 6.0, é para lá que eu vou, aonde eu conto a história de pequenos e grandes empreendedores, né? Eu tenho um projeto chamado Top de Gestão, onde eu Sim. entrevisto empreendedores de forma cidadã, voluntária, gratuita, há muitos anos. E aí eu trouxe para esse livro o Alfonso Voit, né? Fundador do Ebanks, o maior case empresarial do Paraná na atualidade. Trouxe o Daniel Scandian, do Madeira Madeira, mas trouxe pequenos empreendedores, como a Angel, como a Maria Daniele, como o Vanderlei, pequenos empreendedores que tiveram que mudar o trilho da sua jornada. E a palavra-chave nesse livro, né, foi reinvenção. Eu já vinha fazendo uma inquietação, né? As pessoas diziam: mas quem é você para falar de mundo 6.0, se a indústria é 4.0, se o Kotler ainda está no seu livro Marketing 6.0 ou 5.0 e assim por diante. Eu falei: olha, esse é o meu livro, essa é a minha história e essa é a minha provocação, né? Então deixei muitas provocações a partir de histórias inspiradoras para que empreendedores se reinventem. A gente fica aqui ouvindo José Nascimento e só deixa, né? Deixa ele falar. É muita inspiração, é muito conhecimento que o José Nascimento traz para gente. Para quem está chegando agora, José Nascimento, referência em educação, referência no jornalismo. E ele tem projetos muito interessantes voltados para o empreendedorismo, para a liderança. Você sabe, todos os episódios do Pra Fora da Caixa, nós estamos no segundo, estarão lá no YouTube do Habla FM. Para você que está chegando agora, José Nascimento, consultor, mentor, professor, escritor. E a gente vai falar agora, José Nascimento, de liderança. Você que é um cara que escreve muito sobre isso, você estuda muito sobre isso, e você estava no Liderança 6.0 e agora já está no Liderança 7.0. E agora eu quero saber o que diferencia o líder 7.0 dos demais tipos de liderança. Você estava falando ali, né, de Deus, do divino, e a gente percebe também, quero emendar essa pergunta, um movimento em algumas empresas da liderança espiritualizada, que nada tem a ver com
religião, e sim aquele líder que traz sentimentos ou movimentos universais, né? Como o trabalho em equipe, Uhum. como a paz dentro dos ambientes. Eu quero que você comente um pouquinho Que bom. sobre isso. O que que você tem percebido? Primeira coisa, né, você falou que eu gosto de ser provocador, e eu quero ser provocativo aqui também. A gente vive um apagão, a gente vive um blackout de Exato. líderes nas empresas. Vergonhosamente, as companhias, elas estão padecendo, por quê? Porque nas cadeiras principais nós estamos tendo pessoas com competências técnicas fortes, as chamadas hard skills, né? Sabem muito, têm um histórico interessante, passaram por grandes cadeiras, estiveram em grandes cursos, mas elas padecem da falta das chamadas soft skills. Então, tem muita gente que figura bem na capa das revistas, nas reuniões, mas que na hora da que as coisas precisam acontecer lá no chão da fábrica, no chão da firma, elas não têm as competências necessárias de um grande líder. Quem é, primeiramente, um grande líder de uma empresa? Não é aquela pessoa que sabe tudo. A grande característica de um líder diferenciado da atualidade, que vai tocar empresas e negócios de sucesso no futuro, ela é a humildade. Humildade para saber aquilo que ela sabe, conhecer as suas limitações, inclusive mostrar vulnerabilidades. Um grande líder sabe se mostrar também vulnerável. Eu não sei, me ensine, me oriente, me ajude. Um líder diferenciado é aquele que consegue enxergar e fazer uma fotografia do momento, uma radiografia do estado de situação de uma companhia, mas consegue envolver as suas competências, olhar para o mercado no presente, olhar para o mercado no passado e vislumbrar o futuro daquilo que a gente chama de foresight, olhar o futuro que não existe e trazer de lá problemas para gerar soluções. Mas esse líder vai para o mercado, vai conversar com o cliente, vai conversar com os parceiros e, acima de tudo, dentro das empresas estão as suas grandes soluções. Porque a gente Ele, ele vai descer, Roberta, com muita humildade para ouvir o time e dizer assim: como é que nós conseguimos colocar esse projeto em pé, né? Então, veja que a gente tem um líder que consegue dialogar, conversar com todos os seus stakeholders. Isso vale para uma grande empresa, mas vale para uma pequena empresa também. Isso que a gente chama na indústria que vai para o Gemba, né, vai para o chão de fábrica. E não por acaso, José Nascimento, no episódio passado eu trouxe aqui 2 especialistas, o Flávio Negrão, que é especialista em branding, e o Raul Zanon Neto, que é um especialista em desenvolvimento dentro das organizações, e eles estavam falando justamente das competências que você citou agora. Humildade e vulnerabilidade. Não é por acaso que os grandes pensadores, que os grandes estudiosos estão trazendo esse tema, Uhum. porque eu acho que a gente está passando do momento das soft skills para human skills, Isso, né? boa. Os comportamentos humanos que a gente vai precisar resgatar. Quem não está resgatando já está atrasado, É, né? e você trouxe uma questão assim que para mim ela chama muita atenção. Nós estamos sim na era da inteligência artificial, da tecnologia. A inteligência artificial é irreversível, minha gente. Se abracem a inteligência artificial, se abracem a tecnologia. Grandes empresas estão fazendo fortes movimentos, por quê? Porque elas entenderam que a inteligência artificial vai reduzir distância, vai agilizar Uhum. trabalho, vai substituir a mão de obra de humanos que não evoluíram. Calma, a inteligência artificial vai roubar empregos, mas ela vai gerar uma quantidade nova de empregos. Ao longo da história da humanidade, a gente já passou Exato. pelo fogo, pela roda, pela revolução industrial, pelos teares, né, pela chegada da da prensa móvel de Gutenberg e assim por diante. Os lanterninhas do cinema. E sempre o ser humano soube se reinventar. A Sim. chave nossa chama-se reinvenção. E que eu orgulhosamente falei sobre esse tema lá no meio da pandemia, no Mundo 6.0. Então, essa reinvenção, quais são os produtos, os serviços, as soluções que nós vamos criar? E junto com isso, embarcado nesse novo modelo e novo estilo
de Liderança. liderança, né, as human skills. O Philip Kotler, no seu livro, ele vinha numa sequência, né, desde a década de 60, o pai do marketing, né, Uhum. moderno. O pessoal não gosta que chame ele de papa, alguma coisa assim, mas enfim, né, ele sabe, fala tudo e conversou e trouxe todas as novas, os novos olhares, né, e o marketing foi evoluindo, né. Hoje, o que é o marketing? É aquela ciência que provoca, o consumidor para que ele seja encantado, seja surpreendido, que tenha os seus desejos antecipados. E muito legal que nesse último livro ele não trouxe a sequência do marketing 7.0, ele trouxe o olhar do human to human, que é justamente isso. Nós estamos numa sociedade formada por pessoas, aonde todos os stakeholders da sociedade são pessoas. Então, os clientes são pessoas, né? O Homem do Porquê, ele fala muito sobre isso, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Portanto, se você sabe lidar com pessoas, você tem 100% de chance de ter sucesso no mundo dos negócios, né? Muito interessante isso, Zé. Eu fico pensando, né, Simon Sinek. Simon Sinek, é maravilhoso, o Golden Circle, né, o círculo dourado dos porquês. Eu fico pensando aqui, você comentando sobre, essa modificação das lideranças, e o que que vo vamos pensar o inverso aqui, o que que você diria, dos comportamentos de líderes que estão no século passado? Para a pessoa falar assim: "Ai, mas será que eu sou um líder que estou avançando ou não?". Me conta, quais são esses comportamentos? É verdade. Olha, Roberta, arrogância, prepotência, não querer mudar, né, ter o famoso complexo de Gabriela, que você conhece muito bem, né, como é? Sempre fui assim, nasci assim, vou morrer assim. Crescer assim, vou morrer assim, não querer mudar, né? Falta de humildade, falta de capacidade de trabalhar em equipe são coisas complicadas aí na vida de um líder. Agora, eu gosto de ser o cidadão esperança. Se você comanda, coordena uma equipe e quer mudar, liderança é uma competência que a gente aprende e que a gente vai morrer e não vai estar completo nela, né? Então, assim, todo dia, a partir de uma necessidade nova da tua empresa, do teu mercado, do seu time, você pode ir aperfeiçoando. E aí, né, você falou do Golden Circle do Simon Sinek, eu vou compartilhar com o seu público o que eu chamo ali dos skills, das competências do chamado Líder 7.0. Eu juntei 21 competências, não vou me estender sobre elas, só vou citá-las, né, que eu considero especiais. Talvez a gente chamasse de soft skills, né, até agora, e eu gostei das chamadas human skills que você trouxe essa provocação. E quem é esse líder 7.0, né? Esse tema está no capítulo do meu livro, do nosso livro, né, que é o Entre Drones e Dinossauros, Que a gente já vai falar sobre né? eles, aguardem E aí. eu falo sobre o chamado líder 7.0 no livro 1, né? Então, esse líder, ele é humilde, aprendiz e servidor, ele é estratégico, tem autoridade e traz resultados. Roberta, aqui eu quero fazer um alerta muito importante. A gente está falando muito dessa liderança romantizada, só das chamadas soft skills. E o pessoal tem se enganado. Ah, não, eu estou numa empresa e eu não posso ser cobrado. Ah, não, eu não posso ser confrontado. O líder pode e deve cobrar e deve sim confrontar o seu time. Por quê? Porque ele sabe a missão do negócio, ele sabe o propósito, ele precisa ter foco em resultados, tá? O que a gente condena e não gosta, que o líder seja arrogante, seja desrespeitoso, seja prepotente, e tá sobrando gente desse tipo. Não líder, mas chefe que causa infarto, depressão,
depressão, Burnout. angústia, burnout e ansiedade nos seus times. Numa da aula de pós-graduação, eu estava trabalhando sobre um dos meus temas, que é Media Training, né? Como que executivos falam com a mídia, dão entrevista, e uma jovem executiva simplesmente travou. E eu estava ali numa sequência de compartilhar, da gente construir, e na hora dela se apresentar, ela travou. E aí eu tirei ela do círculo, chamei à parte e tal. E aí, sabe por que que ela travou? Porque o chefe que ela tem é opressor, ele é assediador moral, ele grita, ele xinga, trata com palavras de baixo calão. Olha o impacto negativo que um chefe desse tipo causa na vida das pessoas. Então, essa diferenciação que eu quero trazer. O líder de verdade, ele aponta caminhos. O líder de verdade, se for preciso, confronta. O líder de verdade traz de forma frontal. Roberta, nós temos um trato em relação às suas entregas, nós temos um trato em relação à forma de você agir. Você tem alguma dúvida? Você precisa que eu esclareça? Tá tudo certo? Por quê? Porque você não está performando. Uhum. Isso não é deselegância, isso não é maldade. É um feedback claro, assertivo, para a pessoa poder melhorar, se quiser, né, José Isso. E Nascimento? como é que você vai trazer isso, né? Então, esse impacto, tá? As próximas características desse líder, né? Ele é promotor do ESG. É indispensável que empresas da atualidade estejam atentas às mudanças climáticas e do nosso planeta. E empresas têm, sim, juntamente com pessoas, responsabilidade em fazer com que a história da humanidade se prorrogue pelo menos um pouquinho mais no nosso planeta. Já destruímos demais o nosso planeta, como cidadãos e como empresas, A gente né? vai falar mais sobre ESG no próximo bloco. Olha, estou à disposição, Uhum. né? Esse líder trata e fala de felicidade, esse líder é criativo, inovador e motivador, ele é verdadeiro, paciente e criador de talentos, tá? E, por fim, algumas outras características. Ele é construtor e ambidestro, falamos sobre essa temática, né? É ético, justo e tem propósito. Essas são as 21 características do chamado líder 7.0. E agora a pergunta que não quer calar. Duas Uau! perguntas que não querem calar, Zé. Levantei um monte de bola aqui, né? Quando sai o livro Líder.7.0? Já queremos. Boa, gostei. E segundo, Zé, é fácil ser esse líder? Me conta. Para ser um líder de verdade, a pessoa tem que amar pessoas e tem que ter a humildade para entender que ela não está pronta. Esse líder 7.0, ele está sendo burilado, ele está sendo esmirilhado, às vezes ele está sendo esculpido, né, como uma pedra que é capaz de gerar uma escultura. Um líder de verdade, ele tem que se deixar esculpir, tem que ter a humildade de estar em mudança e transformação. Por quê? Quem quer transformar sociedade, pessoas e negócios tem que estar em perfeita conexão com o seu momento de transformação. Não é fácil ser um líder 7.0. Eu acho que esse líder é impossível de existir, mas eu trago a provocação para que a gente se deixe entrar nesse processo de construção, de mudança e de transformação. Um grande líder ama pessoas. Um grande líder é um grande sonhador, ele é um grande transformador. E para isso ele tem essa capacidade de inquietar pessoas para esse movimento. Você falando, né, eu fico pensando, lifelong learning na veia, é nunca parar de aprender. E quando eu falo em aprender, eu acho que foi até o que você trouxe no começo, a gente não está falando só de técnica, só da leitura de De livros, de academia. academia, né? A gente está falando de aprender na prática, muitas vezes até mesmo com os liderados, não é assim, Zé? O que eu tenho feito, né? Um exercício que eu aprendi com o meu pai, seu Nelson Nascimento, não estou perfeito. Tá? Quem me conhece sabe que às vezes eu falo demais e você que está me acompanhando deve dizer assim, nossa, como esse cara fala mais do que o homem da cobra. Mas você já parou para ouvir o cobrador do ônibus? Ou a pessoa que trabalha na pizzaria onde você vai comer a sua pizza? Ou o rapaz do carrinho do cachorro quente?
ou o professor, ou você já ligou para um CEO, para um diretor de empresas que você conhece e disse o seguinte: você me concede a honra de 15 minutos de conversa ou mentoria? E talvez você que esteja nos acompanhando diga o seguinte: ah, mas eu não tenho acesso a todas essas pessoas. Vai falar com o padre da sua comunidade ou com o pastor, com alguém da sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho. Eu falo às vezes para o Daniel, né? O Daniel é meu filho, ele é dentista, e digo: explica para mim, como é esse procedimento. Mas explica com detalhes. Não significa que eu vou fazer esse procedimento, mas é alguma coisa a mais que eu aprendo. Outra coisa que a gente tem que trazer, Roberta, é o seguinte: a conexão multigeracional. A Perfeito. gente está falando que o pessoal da geração Z É. é isso ou aquilo, Uhum. que o pessoal da geração que está chegando tem essa ou aquela característica, e não está parando para dizer o seguinte: fala mais sobre isso para mim, explica melhor, como é essa história de inteligência artificial. Eu tenho 57 anos, alguns anos dentro das companhias, 15 anos como professor de pós-graduação. No ano de 2025, tenho trabalhado muito com o meu projeto de consultoria, mas tenho sentado no banco da escola para aprender. Estou fazendo um mestrado na PUC, estou fazendo um curso de formação de conselheiros da Fundação Dom Cabral, estou fazendo um curso de inteligência artificial, mas mais do que nunca, tenho ido ouvir pessoas. Fala mais, explica mais, conta mais. Tem sido a minha frase e a minha pergunta sobre os mais diversos setores, né? E tenho me lançado num exercício novo, que é a construção de livros contando histórias de empreendedores. Isso tem me possibilitado entrevistar 40, 50 pessoas, né, dentro de um universo. Agora mesmo eu estou escrevendo um livro sobre o fundador da Perdigão, o Flávio Brandalize, Sim, né? projeto lindo Uma até. história linda do seu Flávio, que eu estou trabalhando juntamente com o jornalista Erivelto Oliveira. E esses dias eu parei e falei: nossa, que riqueza eu ouvir tantas pessoas e tantas histórias. E essas histórias nos dão repertório. Para quê? Para que a gente empreenda, para que a gente faça mentoria, para que a gente faça consultoria, provoque empreendedores para a tomada de decisões. E lá na sua empresa é a mesma coisa. Ouça mais pessoas para que você possa ter elementos aí para essa construção do novo. Se você está falando isso, Zé, e eu estou pensando aqui, né? Você sabe que eu tenho uma empresa de É recrutamento e foco. desenvolvimento comercial, que é a EFOCO. E o que que eu tenho percebido na descrição de vagas, quando as empresas estão buscando executivos ou líderes? A gente sai de um movimento especialista para um movimento de multipotenciais, que é justamente isso que você está trazendo. Uhum. É o líder que entende um pouco de cada coisa, de forma a criar uma Uhum. teia completa para, às vezes, incluir temas de outras áreas para fazer o seu trabalho de uma melhor Uhum. maneira. Acho que a gente está vivendo num mundo, muito acelerado, né, Zé, Uhum. que não permite mais você ficar dentro de uma caixinha só. Você É. concorda com essa fala? Não, e você falando aqui, eu fiquei aqui matutando, né, sobre a sua provocação do Líder 7.0, do livro do Líder 7.0. Uhum. Eu acho que eu vou vai sair. Tá. Oba! E você falando, eu lembrei de algumas pessoas, né, da Sônia Padilha, que trouxe um conceito, né, de liderança sobre essa perspectiva, do que eu ouvi sobre o chamado líder beta, né, ouvindo a Sônia, do que eu ouvi do chamado líder mosaico. Então, assim, definições existem muitas, e aí eu trago essa visão do chamado líder 7.0, que eu acho que é o momento do chamado líder 7.0. Esse livro vai sair, então. Porque é isso. Quais são as características desse líder? Ele não é uma pessoa como a gente tinha do líder anterior, né?
que ele era, por assim dizer, ele não era, digital, ele não era da era da inteligência artificial. Hoje, para mim, um líder diferenciado, ele tem que ter multi-habilidades. Então, se você for olhar, eu vi recente uma entrevista do fundador da Amazon, né, e ele diz o seguinte: "Viu, eu não preciso o líder que saiba tudo e que entenda de tudo. Eu preciso o líder que trabalhe pouco em cima de grandes decisões. Uau, Eu não espetacular. contrato um diretor, um líder para fazer um monte de tarefa. Ele tem que tomar uma, 2 ou 3 decisões. Compra ou não compra, faz ou não faz, lança ou não lança. Mas para tomar uma dessas decisões, o quanto de competências, o quanto de habilidades, o quanto de vivência ele teve. Me faz lembrar, né, a história, a fábula do transatlântico que estava lá em alto mar e que quebrou e que o comandante falou: "Olha, o que que aconteceu?" Falou: "Ah, ninguém sabe. Ah, só tem uma pessoa que consegue, resolver o problema desse Sim. transatlântico. Chama ele." O cara apareceu lá de helicóptero, chegou, olhou, mandou ligar e ele pegou uma chave, alguns equipamentos e bateu 3 ou 4 vezes em 5 lugares e falou: "Ó, pode ligar agora." E o transatlântico funcionou. E aí o comandante falou: "Olha, que beleza, atenção, atenção, passageiros, podem voltar, né, festa em alto mar e tudo mais." E aí quando ele foi pagar a conta, falou: "Ó, quanto custa?" Ele falou: "Ah, é 1.000.000." "Mas Aham. como assim 1.000.000? Você veio aqui e deu 3 batidinhas por 1.000.000." Falou: "Olha, as 3 batidinhas custam apenas, $1, Aham. tá? E as demais é saber onde bater." Então, assim, essa é a essência da grande liderança, né. E Maravilhoso. hoje no mundo dos negócios a gente tem líderes mágicos, fantásticos. Olha no Brasil o que é a Luiza Helena Trajano, né. Uhum. Olha o que é a liderança do Miguel Kriegsner, no Boticário e do Arthur Greenbaum, né, falando de empresas nossas. Olha o que é a liderança do Mário Gazin, né, meu amigo, um ex-padeiro, um ex-agricultor, um ex-sapateiro que vendeu um Jeep para colocar a sua primeira empresa. Recente, falando com o seu Mário, né, eu tive a honra de escrever o prefácio do livro do Mário Gazin, Roda Gigante da Vida, e o Mário, esse livro foi escrito pelo Elias Awad, e o Mário, numa conversa que eu tive com ele, eu falei: "Seu Mário, número de lojas, já passamos de 300. Número de funcionários, já superamos 12.000. E faturamento?" Ele fala com uma simplicidade, né, ele falou: 12 bilhão, né. Então é isso, olha o poder da liderança Ô dessa ô figura, Zé, né. você entrevista muitos empreendedores, né, desde o top de gestão, você sempre faz um trabalho muito rico com os empreendedores, tá na tua natureza isso. Eh, Me fala, se você puder elencar uma característica do que difere o empreendedor de sucesso daquele empreendedor que não faz sucesso. Me conta. Característica do líder, humildade. Característica do empreendedor, coragem. Aham. Eu imaginei que fosse esse ponto. Eu costumo falar que não só do empreendedor, mas o que separa muitas vezes uma pessoa de sucesso da outra, que às vezes tem até mais competências, Uhum. mas que não faz, não consegue, ocupar o seu lugar, é a coragem de se sentar à mesa. A coragem que eu tive de chamar um jornalista premiado, que está aqui nesse nível, para fazer uma entrevista com ele. Gente, tem que ter coragem. Nada. Eu sou caruda, viu, Zé? Nada, Roberta. A gente está para aprender juntos e eu não sei nada. É uma honra estar aqui com você. Eu admiro muito o seu trabalho, né, o seu perfil empreendedor, a sua coragem de comunicação, o seu estilo de comunicação, que é muito bom, né? Tanto é que os projetos que você tem tocado, eles são multimídia, multiplataforma, estão no rádio, na internet, na TV. Então, E ontem recebi o relatório da Rede TV com a primeira temporada do Habla Empreendedora, Zé, que nós batemos 250.000 telespectadores por episódio. nossa, é uma grande audiência, é uma É uma grande repercussão muito audiência, boa. então já quero também aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço
para o Edson e para a Helena da Rede Produções da Rede TV, É verdade. que acreditam, né, no projeto Habla Empreendedora. Terminamos a primeira, logo começaremos a gravar a segunda temporada, então Meus é amigos maravilhoso. empreendedores também, recente estive lá com eles no Quebrando a Lâmpada com o Gilles, foi uma honra participar, trocar informações, compartilhar. Se aqui a gente está no Fora da Caixa, Aham. né? Lá é o Quebrando a Lâmpada. Então deixei alguns recados lá para o pessoal quebrar a lâmpada. Estamos nesse pé, Roberto. Ô Zé, me conta uma coisa. Vamos continuar ainda falando sobre liderança. Eu quero ir para um outro tema que tem a ver, mas Claro. eu quero continuar com esse tema porque eu acho importante a gente falar. A gente vai falar um pouquinho sobre entre drones também, mas eu acho importante a gente falar o seguinte: existe muita falácia ainda, né? Aquela empresa que se diz disruptiva, que se diz Uhum, inovadora, e aí na hora de contratar o uhum, gestor, o líder, ele é tudo menos líder, uhum. né? Eu quero que você dê um recado para as empresas, é, fogo no parquinho, tá, Zé? Vai. Qual é o impacto de contratar mal um gestor? A gente vive hoje um império, um espaço que está sendo dado para as empresas que eu chamo de empresa Baby Look. O que é a empresa Baby Look, Nascimento? Sabe, eu tenho lá 110 quilos aproximadamente e vou lá na academia e vejo o pessoal malhado, marombado, né, com aquelas roupas de academia. E a mesma coisa que eu ir lá e querer colocar aquela roupa. Não vai ficar legal. É, tem uma coisa chamada cultura empresarial, e a tua empresa tem um histórico, tem um DNA e tem uma cultura. E tem muito dono de empresa visitando concorrente, indo para os Estados Unidos, olhando em revista e dizendo o seguinte: esse tipo de modelo de gestão eu tenho que implementar aqui, e não vai dar certo. Tá? Não adianta você querer colocar Dog Day, puff, mesa de pebolim na sua empresa se você não tem histórico e cultura para isso. E tem gente fazendo esse tipo de ação. É o que eu chamo de empresa Baby Look. Na questão da liderança e da gestão, é a mesma coisa. Nós estamos errando em contratar. Empresas continuam errando em contratar. E esse é o maior erro. Por quê? Porque é um erro que custa caro. Você gasta tempo para contratar, gasta tempo e dinheiro para treinar e preparar e não consegue reter os seus talentos. Não Perfeito, conseguem justo. fazer com que as pessoas venham, entendam a tua cultura, entendam o teu espírito, a tua meta, né? Eu já fui gerente de área de RH das companhias e eu fazia muito esse alerta. Eu tenho um caso do GRPcom que é muito emblemático e eu vou comentar aqui, né? A gente fez um processo de contratação de 36 talentos e eu tenho orgulho, por isso que eu estou falando aqui, por quê? Porque junto com o RH, eu tocava a área de produto, a gente fez um processo completo de recrutamento e seleção, desde da busca dos currículos, passando pela escolha, pela seleção, pelas dinâmicas, pelas entrevistas, até a última fase. E o orgulho que eu tenho é o seguinte: o projeto ele não ficou em pé, era o projeto da OTV, tá? Mas a maioria dos profissionais que a gente contratou naquele formato, hoje estão em cargos de gestão e diretivos. Qual que é o resultado disso? Recrutamento e seleção bem feitos. Então, assim, se for preciso, invista mais, gaste mais tempo, contrate pessoas, né, e empresas que sejam profissionais na área de recrutamento e seleção. Com toda certeza, você não vai se arrepender. Perfeito. Ô Zé, a gente está falando sobre liderança, mas agora eu quero navegar em outro tema que você domina com a palma da sua mão, com os pés nas costas, Bondade. que é comunicação, né? Quando eu penso em José Nascimento, eu penso em inovação, eu penso em liderança e, sobretudo, eu penso em comunicação. E hoje eu sei que você faz um trabalho muito forte como consultor Uhum. em instituições relacionadas à comunicação, a marketing, enfim. Ah, vamos falar sobre reputação. Uhum. O que você tem percebido dos maiores equívocos, né? A gente vê aí tantas empresas tendo que gerir crises. Vamos falar de reputação. O que você tem percebido?
Roberta, quando eu falo de comunicação, eu gosto de acentuar uma coisa. Para construir uma imagem, para construir a reputação, uma empresa gasta muito dinheiro e leva muito tempo. E a gente está em tempos digitais, mas com uma cabeça analógica Aham. ainda, né? E nós temos que parar e entender que esses novos tempos, um clique, num computador, num smartphone, pelo seu cliente, pelo seu colaborador, né? Nós vivemos num tempo onde nós temos promotores de marcas, defensores de marcas e E detratores. detratores de É, marcas, exato. né? Então, o cuidado com a sua imagem, não apenas no mundo analógico, mas no digital, é um pré-requisito. E entender que nós não falamos mais com um número reduzido de pessoas, nosso cliente, nosso colaborador. O número de stakeholders que nós temos hoje num negócio é muito grande. Então, tratar a comunicação com seriedade daqui para frente é mandatório. A comunicação, né, tem que fazer parte do olhar, do assento dos conselhos das empresas. Eu estou fazendo uma formação em conselheiro empresarial na Fundação Dom Cabral e eu fiquei muito feliz. Eu tive 7 professores recentemente e pelo menos 5 ou 6 deles trouxeram a preocupação com a reputação. Não adianta a tua empresa ter o melhor produto, ter o melhor serviço, ter espaço no jornal televisivo, noticioso, ou ocupar o espaço publicitário mais caro da mídia brasileira, se a tua reputação pode ser atingida por um cliente insatisfeito que vai lá e faz um comentário na sua rede social, que faz um post sobre o teu atendimento, né? E a gente percebe e vê que cada vez mais o cliente tem em suas mãos um poder muito grande. E qual é o segredo para a construção de uma reputação? Estabelecer uma comunicação forte, a começar pela comunicação interna e depois essa comunicação trabalhando e literalmente vertendo para o externo. Tem muita empresa gastando dinheiro em impulsionar, em estar nas capas de revista e não fazendo A lição de casa. especialmente a lição de casa. O arrozinho com feijão, né, Zé? A gente não precisa ir muito longe, né? A gente percebe aí na mídia, todo dia tem pelo menos um escândalo envolvendo. Lembra o show lá do Coldplay com o rapaz que estava com a diretora de RH, enfim, né? Então são vários casos aí que a gente vê. Não basta você ter o melhor produto ou ter o melhor serviço, né? A gente teve esse caso desse escândalo, e aí, o teu colaborador é embaixador da marca. É. O teu colaborador é a tua primeira voz, então converse e dialogue com ele, né? Recentemente, o CEO de uma outra grande empresa caiu também por conta de um escândalo conjugal. Então, assim, meu, nós não vendemos chocolate, né? Tivemos o caso da Cacau Show, uma bela empresa, o Ali Costa, um grande líder, um grande empreendedor com uma história incrível, que, por conta de uma situação mal contada, uma reclamação de um franqueado, virou capa de revista. E aí você vai dizer, ah, não, mas a manchete foi duvidosa da empresa que publicou. Foi. Mas a expansão, né? Eu sempre pensei nisso, Roberta, quando eu toquei veículos de comunicação, emissoras de TV, né? Antigamente a gente falava que o cliente a gente ganha no dia a dia, no boca a boca. Depois foi a comunicação radiofônica, a comunicação televisiva e dos jornais. Ah, a gente vai conquistando essa audiência, esse cliente, né? E na época eu sempre dizia o seguinte, que o estrago feito pela notícia de um dia não consegue ser fechado no dia anterior. E essa situação só vai piorar. Por quê? Porque se você fizer um direito de resposta, aquela pessoa que não foi atingida vai perguntar, mas eu não estou sabendo o que aconteceu. Exatamente. Isso quando a gente fala de jornal e de rádio. Agora, Exato. quando a gente fala de meios digitais, aonde antigamente para a gente dar uma entrevista numa rádio e numa TV, era um parto, uma mão de obra. Hoje, o consumidor de mídia é o que a gente chama de prosumer. Ele é
o consumidor de notícia, ele é o produtor de notícia, ele é o meio de comunicação e muitos desses influencers digitais têm mais audiência na palma da sua mão do que veículos de comunicação consolidados e com 30, 40 e 50 anos de É histórias. interessante isso que você está trazendo, né, Zé, porque, vou pegar o meu exemplo. Nem sempre eu tive lugar à mesa para dar minhas entrevistas, para falar sobre o meu trabalho. O que que eu fiz? Eu criei minha própria rádio. Eu criei os meus canais dentro do YouTube. Eu me associei a uma rádio que já existia, que tem mais de 25 anos aqui em Curitiba. Então, hoje, as pessoas estão construindo os seus caminhos e não dependendo de fatores Uhum, uhum. externos. E aí tem uma coisa, né? Desculpa te cortar, e você é jornalista também, tá em formação, é comunicadora e sabe disso. Eu tenho dito que influencer digital, twitteiro, blogueiro, né? Gente que está lá no TikTok, não é produtor de conteúdo e de notícia especializado. Então, temos sim uma liberdade de imprensa, de informação e de divulgação, temos multicanais. Temos pessoas ótimas fazendo comunicação, mas a sociedade está cheia de gente meia boca, mal É. intencionada. Esse é o grande problema. E é com esse grupo, né, de bons produtores de conteúdo na nova era de comunicação estendida, de comunicação multimídia, multiplataforma, que o teu negócio e que a tua empresa vai ter que interagir. Como é que nós vamos levar vantagem nesse jogo, trabalhando com reputação, trabalhando com imagem, trabalhando com informação e aproveitando as possibilidades de crescimento exponencial para o seu negócio que a era digital proporciona. Ô Zé, como a gente pode usar a comunicação como uma ferramenta de governança e não só de marketing? Ok, eu estou trazendo um conceito novo. A gente fala muito nas nossas companhias hoje em dia em gestão de crise. E o que é gestão de crise? Utilizar a ferramenta da comunicação para quê? Para desmentir, para trazer uma informação, para reportar, para realinhar uma informação que já foi colocada. Ou seja, o parquinho já pegou fogo, a bomba já explodiu. Eu tenho trabalhado num conceito de gestão preventiva de crise, gestão antecipatória, um olhar do strategic foresight para quê? Para onde vai a comunicação, para onde vai o nosso negócio, quais são os movimentos, né, do meu consumidor, do meu negócio e dos meus stakeholders e, em cima disso, fazer uma gestão preventiva de crise. E como se faz essa gestão preventiva de crise, que é o grande conceito que eu estou trazendo agora? Fazendo um planejamento estratégico de comunicação, desenvolvendo o que é o seu produto, o que é o seu serviço, entendendo o seu mercado e, como eu já falei anteriormente, Roberta, fazendo o maior e melhor diálogo comunicacional que uma empresa pode fazer. Não de muro para fora, não apenas da publicidade e da capa de revista, mas fazendo a grande comunicação interna. Essa comunicação interna é falar e conversar com os seus colaboradores e fazer dos seus colaboradores os seus maiores propagadores e divulgadores. As empresas se enganam, né? Eu falo isso com conhecimento de causa, né? De viver dentro das companhias. Eu implementei dentro de uma concessionária de rodovia um novo olhar de comunicação conectado com a gestão de pessoas. Quando eu cheguei, a mensagem era: queremos acabar com a central de boatos. E eu falei para o meu chefe, eu falei, não, eu quero potencializar a central de boatos. E passei a nutrir, juntamente com toda a diretoria e toda a equipe, a central de boatos com as melhores notícias. Se você entrega notícia ruim para quem gosta da boataria, vai virar, né, um rastilho de pólvora. E a gente passou a entregar notícia verdadeira, franca, em primeira mão. Tem muita empresa onde o colaborador sabe pelo jornal, pela rádio, pela TV, uma notícia. Fala, eu tô lá e não tô sabendo, Eu né? amei isso, Zé. Eu amei isso. É, Fomentar a boataria. Eu amei, trazer notícias boas, isso. a comunicação fluida. Eu amei isso aí. O teu primeiro embaixador é o colaborador. E sabe o que que eu fiz? Só para a gente fazer uma conta. A empresa tinha 600 funcionários. Se eu entrego 600, uma notícia boa para 600 funcionários,
ele vai ter, às vezes, mais divulgação, né, mais comunicação do que uma notícia num veículo de comunicação, Uhum. né? E ele vai contar para mais, vamos lá, que ele conte para 3 pessoas, eu tenho 1.800 pessoas contando essa história, né? E elas vão replicar, né? Ele vai estar no ônibus, vai estar na igreja, vai estar no supermercado, vai estar na sua casa. Olha quantos locais o seu colaborador trafega e a gente não presta atenção. E aí o que acontece, né? Não do líder, mas do chefe arrogante que quer contar para fora e não conta internamente, né? Ele perde essa oportunidade de ter os primeiros promotores da sua notícia. Hoje, no Brasil, tem uma série de empresas trabalhando com embaixadores da marca a partir dos seus colaboradores para que ele seja o embaixador no LinkedIn. Imagine que desses 600 funcionários você tenha, sei lá, 20 que tenha 5.000 seguidores no Instagram, ou que tenha X seguidores no LinkedIn, LinkedIn. ou no Facebook, ou nas suas comunidades, ou no grupo do WhatsApp, ou que ele tenha um grupo de seguidores lá na comunidade de fé que ele faz parte, da Igreja Católica, no grupo de mães, ou no grupo de jovens e assim por diante. Nós estamos menosprezando o poder de comunicação dos nossos primeiros grupos. Então, essa construção começa com a comunicação interna, depois com um planejamento estratégico muito bem feito para quê? Para que você, trabalhe com o que é notícia, o que é comunicação. 2, quem são os teus embaixadores que vão ser nutridos com informação boa, correta, né, ágil, antecipada. E num próximo ponto, quais são os meios e formatos que você vai utilizar, né? Qual é o formato da comunicação? É uma comunicação estilo TikTok ou é uma comunicação mais estilo informativa de um YouTube? Ele é um tutorial que ele vai usar ou ele é uma comunicação rápida de um Reels ou de um Story no Instagram, considerando esses meios tradicionais? Ou o teu embaixador vai ser o professor que é seu talento, que está dando aula numa universidade, que está fazendo uma palestra, né, dentro de um grupo de importância e relevância, ou você vai utilizar formas de impulsionamento. Então, assim, e aí, por último, quais são os canais e os meios, né? É o rádio? É a televisão? São as nossas redes sociais, né? São outras possibilidades. Hoje, tem empresas, e a grande sacada de empresas na atualidade é como é que nós criamos as nossas próprias comunidades. Eu tenho falado muito sobre isso. As comunidades, elas vêm com tudo, né? Eu acho que quem não criou ainda está perdendo. Você tem ajudado as empresas nesse sentido também, né, Zé? Exatamente. Conta um pouquinho. Gente, olha, é uma aula, né? É uma mentoria que é ao vivo. Ô Zé, a gente tá falando aqui, né, sobre muitas coisas. Eu quero que você dê essa pincelada sobre comunidades, porque é uma dúvida muito geral que as pessoas ainda não sabem como implantar, como fazer. O ser humano da atualidade se move numa coisa chamada pertencimento. Eu gosto disso, eu pertenço a um grupo que usa um tipo de tênis, um tipo de carro, que tem esse comportamento. Cada vez mais que a gente conseguir, então a gente vai ter grandes grupos, mas mais do que nunca, a gente tem um caso aqui em Curitiba que é o chamado Clube da Alice, né? Sim, Mulheres que se uniram para fazer trocas despretensiosas e que virou um negócio, exato. Tem o né? Habla Tem o Empreendedora, não Habla esqueça. Empreendedora, Que eu né? criei essa comunidade, então a pessoa, a entrevistada, ela é parte, a partir do momento que ela vem no podcast, ela faz parte de um grupo, Zé, de Uhum. empreendedoras, e lá nesse grupo a gente fomenta o negócio entre elas, e também elas podem sair em matérias em portais de notícias, porque o Habla FM ele tem Essa parceria com vários possibilidade. portais. É. Então, você trouxe o Clube da Alice, daí automaticamente já lembrei do Sim, Habla Empreendedora naturalmente. também. Não, e Continue, o Zé. Habla tem muito esse papel. Lembram que eu falei no início? Sozinho eu sou um,
juntos nós somos mais. O Uhum. The Masters, que nós fazemos parte, Também. também isso. E, gente, calma, não é gostar desse ou daquele, tem espaço para todo mundo, né? Tem terreno para todo mundo. Então, tem gente fazendo clube de quem gosta de um tipo de tênis, de quem gosta de um É. tipo de esporte, né? Agora, a gente falando aqui de grupos empresariais, o maior grupo de comunicação do Brasil continua sendo a Rede Globo, e localmente eles estão criando o que eu chamo de seus arranjos. Então tem um arranjo para empreendedor, tem um arranjo para inovador, É. tem um arranjo lá para corredor, né? As pessoas adoram fazer corridas, né? Então essa questão de entender a chamada força das comunidades, e não importa o número que a sua comunidade vai ter. Então é uma possibilidade. Olha, eu produzo docinhos para aniversário. Como é que você cria um grupo de mães que têm filhos na fase de 1 a 10 anos e que vão fazer festas de aniversário? E que Uhum. você vai dar dicas, vai gerar conteúdo? É uma comunidade. Ah, Uhum. não, eu quero. Mas tem outro caminho, Nascimento? É criar o grupo de empresárias e de microempresários que vivem disso, porque você vai dar dicas da tendência, da moda, da onde comprar, da receita. Olha o que são as comunidades de comida. É o de É. churrasco, é o de comida japonesa, é o de comida vegana, né? De carros Carros antigos. antigos, né? Eu tenho lá o Top Car Carros Antigos lá no Instagram, né? Então, entender que a gente pode criar esses grupos, né? Esses arranjos. O pessoal como chama? Do marido de aluguel. Olha que formidável essa ideia. Por quê? Porque às vezes você está indo fazer negócio do outro lado da cidade. Recente estava aconselhando um pequeno empresário que foi muito interessante. Ele faz empanadas e alguns doces maravilhosos. E aqui em Curitiba ele estava lá no Pinheirinho. E ele veio do Pinheirinho literalmente para trazer, sei lá, 5 empanadas para mim. Eu falei: "Cara, tua margem de lucro foi nessa brincadeira". E ele não estava entendendo e percebendo. E eu falei: "O teu negócio, muitas vezes, não está na tua cidade, não está na sua região, mas está no seu bairro. Nós temos histórias aqui no Paraná de empresas que nasceram no bairro. Olha o que é a história desse supermercado Condor, que tem 50 lojas. Caramba. Nasceu num bairro. Então, assim, Uhum. crie uma raiz, crie excelência, crie musculatura no seu bairro. E o conselho que eu dei para o meu amigo empreendedor da empanada foi assim: faz assim. É como se você esticasse os seus braços e fizesse um giro e dissesse assim: o que está no raio do meu braço? Qual é o condomínio que está perto? Qual é a escola? Qual é o empreendimento comercial? E faça um diagnóstico nisso. E eu falei para ele: olha, ao invés de você. E é isso que a gente fala, né? Eu vou fazer uma palestra para empreendedores do Sebrae, falando assim: tá todo mundo falando de inteligência artificial, bacana e reversível, mas talvez o teu negócio não precise de inteligência artificial. Né? Precise de inteligência natural para que você entenda que do lado da sua casa tem um condomínio com, sei lá, 5 torres e os teus clientes estão ali. É engraçado isso que você está falando, Zé. Eu fui o meu primeiro trabalho como gestora foi em uma empresa de lingerie e nós tínhamos vendedoras autônomas. E a primeira lição de treinamento que eu dei para elas foi justamente isso. O seu cliente está na sua academia, na sua igreja, no seu prédio, na sua vizinhança. Vai lá, leva um catálogo para essa pessoa. E então, esse fato de você trazer, né, esse ponto já é uma aula de Antes de vendas. ganhar o mundo, ganha a sua comunidade, né. E Exato. hoje tem muita gente, tem comunidades de fé, né, o pessoal que vende lá a moda evangélica, na tua comunidade de fé eu tenho um caso de Maringá que era emblemático, né, o cara tinha um cachorro-quente que fazia um monte de sucesso, porque ele vendia um cachorro-quente gostoso, honesto, num preço legal, com uma boa qualidade, na frente de uma igreja evangélica. E aí ele falou: "Eu vou crescer", e ele comprou a esquina toda e virou um bar, né, o Quicão Cachorro Quente. Aham. E o Quicão quebrou. Por quê? Porque ele
mereceu o cliente que ele tinha, que era fiel, que comprava, que entregava. Na medida que ele mudou o perfil de público e o ecossistema, então quem era o cliente dele? Era a pessoa da comunidade evangélica, né? Eu falo com conhecimento de causa, eu sou evangélico. Ele vendia para os irmãos da igreja que queriam tomar um refrigerante, comer um cachorro-quente, 4 cachorro-quente, um para cada da família, tomar aquilo, pagar e ir para casa. Quando ele pôs som ao vivo, quando ele fez barulho, quando ele mudou e um monte de coisa, aquele cliente disse assim: esse espaço não é para mim. Né? Tanto é que ele voltou, pelo que eu sei, a ter o carrinho, porque era aquele o seu cliente. Então, assim, entender o seu cliente, né? E perceber que muitas vezes, antes de você querer ganhar o mundo, você precisa ganhar a comunidade. É por isso que a tendência dessas comunidades, de como você faz gestão, de como você trabalha, né? Agora, entender que essa comunidade exige correção, ética, postura, confiança, né? Ela tem normas, regras próprias, e uma vez que você quebra a confiança, você corre o risco de perder esses clientes fiéis, né? E tem muitas empresas que continuam nessa base. Olha que legal, que loucura, né? A gente viu, por exemplo, a Avon, da minha época, e Uhum. Christian Grey, da época lá da minha mãe, que a senhora vinha vendendo no catálogo na frente da minha casa, e que a gente comprava, fazia encomenda, a pessoa trazia, ela entregava e a minha mãe ficava esperando o tal do Christian Grey e do Avon. Primeira venda e-commerce, Porta a porta, porta a né? E de porta. confiança, de Uhum. comunidade. Eu lembro até do nome da senhora que ia vender para minha mãe. E aí os negócios crescem, vão para o e-commerce e vão para outro Mas mundo. isso é tão forte ainda, Zé, que a própria Jequiti, né? Olha o Ex- crescimento que teve, e a gente está falando de um produto atual, É. né? Não, Então, hoje esse modelo de venda é utilizado o pelo Boticário, Boticário, pelo Natura, Natura, né? Grandes companhias. sim. O chamado marketplace também está por aí. Então, esse olhar do poder da comunidade. Agora, sonhe também de novo com uma grande comunidade exponencial, mas pense que você pode fazer a comunidade da tua igreja, a comunidade do teu prédio, né? Da tua empresa e ter a startup do teu negócio. Ou empresa, empresário, imagina uma consultoria desse cara aí na sua empresa, hein? Meu Deus, maravilhoso. Ô Zé, você trouxe um termo que eu gostei muito, que eu quero que você explane para nossa audiência, que é a gestão por confiança. O que significa na prática a gestão por confiança? Legal. Pilares que regem a nossa sociedade: ética, valores e princípio. Uma vez que você estabelece isso, que você pactua, né, na sociedade através das leis, das normas, dos princípios, dos valores, você gera, né, uma reputação, você gera uma imagem, você desperta nas pessoas confiança. Eu entreguei um dinheiro para que essa empresa me entregue um produto ou serviço. Confiança. Quando você perde, né? Construir imagem, construir reputação, construir confiança leva tempo e custa caro. Perder é muito fácil, né? Então, trabalhar nesses elementos de confiança é muito importante para uma empresa, para um empresário e para um E negócio. confiança não é algo palpável. Como medir confiança? Qual KPI você usa para medir confiança? Num negócio e numa empresa, você mede confiança no teu caixa. Desculpa, direto e reto, né? Uma vez que você entrega um produto e um serviço bom e esse seu cliente volta, esse seu cliente consome novamente, tem muitas empresas que não têm prestado atenção nesse valor importante. O bom negócio, o bom comércio é aquele que gera recorrência, que o teu cliente volta, que ele compra de novo, que ele se inspira em você e que ele passa a te divulgar. Eu tenho um caso recentemente, né? Vou fazer um merchan. Eu fui numa pizzaria. Quem me indicou a pizzaria foi o Zé Manuel, nosso amigo. Ele falou: olha, tem uma pizzaria no Alto da 15, na Nossa Senhora da Luz, 850, já sei até o número, pra você ter ideia, né? Que ela é muito boa.
Eu falei, cara, e quem cuida é o Cris e a esposa, ele tem filhinhos, ele é um jovem empreendedor, e eu adoro empreendedores. Eu tenho um lema, eu apoio empreendedores. Eu vi lá no seu Instagram você visitando a pizzaria. Gente, fiquei com uma vontade daquela pizza. E aí eu fui lá com a minha esposa. A gente gostou. E daí eu fui com a Mariana. E ela gostou. E daí fui com o Daniel. Daí fomos em família. E aí eu virei literalmente embaixador, né? Fiz uns vídeos a respeito deles. E aí o pessoal falou: você ganhou pizza? Não. Você ganhou, você vendeu esse publi? Não. Né? É porque eu apoio empreendedores. Isso chama-se confiança. E detalhe, né? Esses dias a gente chegou, estava lotado e tarará, tarará. E aí ele veio e falou: olha, me desculpe, mas eu vou achar um espacinho para você. Ele me ganhou. Aí eu fui gerando confiança. Ontem eu cheguei em casa, minha esposa falou: pediu uma pizza. De onde que ela pediu? De lá. Da Divino. Tá? Eu tô Uhum. fazendo merchan aqui pro Cris e pra esposa e pra Divino. Então, assim, confiança. Agora, ele não pode pisar na bola comigo, Uhum. porque senão eu vou em outro lugar. Cliente insatisfeito, muitas vezes, não briga com você na hora. E é a pior coisa, porque a melhor coisa que um comércio deve ter é o feedback fiel e verdadeiro de um cliente. Não deixe de ouvir o seu cliente. Quando o seu cliente brigar com você, ouça e preste muita atenção, né? Por quê? Porque um cliente insatisfeito vai deixar o seu dinheiro, vai passar o seu cartão de crédito em Em outro outro lugar. lugar. Para a gente finalizar esse assunto desse bloco, depois que uma empresa, na sua experiência, depois que uma empresa ela perde a confiança dos seus clientes ou até mesmo dos seus funcionários, você acha possível recuperar? É possível recuperar, por quê? Porque o ser humano, e nós, e nessa avalanche que nós temos de informação e de comunicação, de novo, sendo direto e reto, a nossa mentalidade, a nossa mente tem uma vida curta. Uhum. Então a gente acaba esquecendo, tá? Então é possível recuperar. Agora, o estrago feito faz com que você perca dinheiro, faz com que você perca clientes, faz com que você tenha uma série de estrago, não só na sua imagem, mas no seu caixa. Então, a grande chave é evitar crise reputacional com o seu cliente. Nós temos visto, Roberta, nesse mundo polarizado, e a gente tá com uma série de casos por aqui, né? Empresas que, por conta da fala dos seus CEOs, dos seus diretores, dos seus presidentes, até mesmo de comportamento, que elas acabam perdendo cliente e afetando a sua imagem e sua reputação, né? Hoje nós estamos numa sociedade dividida, né? E recente eu ouvi um presidente de uma empresa com uma fala muito inteligente. Ele teve um problema de fala durante a pandemia, por exemplo, e que o negócio e que a empresa teve grandes perdas. Às vezes o teu bolso tá cheio de dinheiro e você se acha no direito de falar o que você quiser. Calma, você vai ser sempre embaixador, atalaia e voz da sua empresa e do seu negócio. O seu dinheiro e a sua reputação pode permitir que você fale, mas você tem que tomar cuidado. E ele, depois dos aprendizados, ele disse o seguinte, falou, olha, meu avô ensinava que religião e política não se misturam com negócios em algumas vezes, e eu achei que se misturavam. Hoje eu tenho certeza que eu não posso e que eu não devo misturar, né? Então, assim, o cuidado que você, como empresa, como negócio, né, precisa ter na hora de emitir uma fala, de emitir um parecer, de emitir uma opinião sobre determinado assunto. Ô Zé, a gente está se encaminhando para o final desse papo espetacular Obrigado. aqui, que eu tenho certeza que é mais do que uma aula, é uma mentoria que você está dando aqui para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Mas antes, tem ainda 2 assuntos que eu quero tratar com você, que são os Olha, livros. E um quadro que eu tenho, que a gente tem aqui no programa, que é o Pra Fora da Caixa. Perguntas rápidas que exigem respostas rápidas. será que eu consigo? Está preparado? Roda a roleta! Vamos lá. Chuta a caixa! Educação e provocações sobre ensino. O que é educação simples que você tanto fala?
A gente está numa era onde as pessoas complicam demais. O aprendizado que faz a diferença hoje em dia é o aprendizado transformador. Não adianta o professor chegar numa pós-graduação e deixar com os alunos uma série de teorias, se eles não conseguirem colocar em prática na segunda-feira dentro das suas empresas e que isso gere transformação e, acima de tudo, nota fiscal e dinheiro para que o negócio ganhe. Aproveitando esse gancho, mudanças no sistema educacional para transformar líderes 2.0 em líderes 7.0. A área de educação fala muito e faz pouco. As universidades trazem uma série de teorias, gastam um monte de tempo pensando, planejando e fazendo os seus simpósios e seminários. A educação hoje no Brasil está passando por um momento desafiador. Ela não está sendo transformadora. A primeira coisa que ela precisa fazer é fazer uma revisita para os seus modelos internos, passar por uma série de alteração. Viu? A aula do jeito que a gente está dando não pode continuar acontecendo. Isso é culpa de quem? É culpa das instituições e é culpa das lideranças. As grandes escolas hoje vivem um apagão e um blackout de líder também, assim como as nossas empresas. O que mais a educação precisa tirar para fora da caixa para melhorar? O jeito de pensar de professores, a aula que a gente dá com carteirinha, uma do lado da outra, e que o professor continua tendo o papel como protagonista, como personagem principal, ele está falido. Já mostrou que não dá certo. O que, que nós precisamos ter? Uma aula expositiva, informativa, onde o professor, o educador, leve o seu know-how, o seu conhecimento, o seu repertório. Mas, quando eu tenho a junção do conhecimento do professor com mais o conhecimento de 40, 30 alunos, nós temos mais do que informação, nós temos conhecimento em ação que se transforma em sabedoria. E o que é a sabedoria? Fazer com que a informação e o conhecimento entrem efetivamente em ação. Quadro para fora da caixa. José Nascimento, qual foi a ideia mais para fora da caixa que você já defendeu na sua carreira? Eu tive várias. Uma delas foi numa empresa de comunicação, onde eu quis, há 5 anos atrás, usar as informações do Ibope, juntamente com o repertório de informações que nós tínhamos, para que a gente definisse o cardápio a ser entregue para os nossos telespectadores. A ideia não foi para frente, a área de TI não acreditou e o dono da empresa não acreditou. Hoje, com toda certeza, isso é utilizado através da ferramenta da inteligência artificial. Ai, que maldição! Como é ruim você trabalhar com gente mais burra do que você. Puta merda. Há alguns anos eu falei dentro de uma empresa, eu falei, cara, eu quero pegar a informação do Ibope, quero pegar as matérias que eu tenho prontas, quero pegar a capacidade de edição rápida e dizer o seguinte, o que é que a gente viu em termos de noticiário anteriormente que fez sucesso nesse dia, né? E que deu certo, ou qual é o fato que a gente tem que deu certo anteriormente e como a gente faz uma edição esticada. Ninguém me ouviu. Não tem problema. Perderam a oportunidade de ser disruptivo, Eu né, Zé? também, né? Porque não tive a coragem, a ousadia de lançar, quem sabe, um produto, né? Para desmistificar aí o Ibope que a gente tinha. Enfim. José Nascimento, um livro, além do Mundo 6.0, além do Entre Drones e Dinossauros 1 e 2, que todo líder deveria ler. Provérbios da Bíblia Sagrada é um dos mais perfeitos manuais de comportamento. Não adianta você ter ideias e projetos disruptivos se você não tiver ética e comportamento. É um belo manual de comportamento, Provérbios. O problema é que quando a gente fala, diz assim, leia a Bíblia, primeiro que a Bíblia é um livro chato, né? Tem umas passagens Nossa, muito muito densas, chato, né? né? Nossa vida, a gente tem que reescrever a Bíblia aí, né? O pessoal que é mais religioso e mais purista me abomina, né? Eu falo que a gente tem que começar a escrever uma literatura de fé e de espiritualidade contemporânea com as nossas experiências. Aí a gente já tem casos nessa linha, né? Mas Provérbios é um belo manual de ética, de postura e de dicas de sucesso para um ser humano, né? Complete com 3 Ai, meu pontinhos. Deus. No futuro, quem não, 3 pontinhos, ficará para trás.
No futuro, quem não, 3 pontinhos ficará para trás. Tiver a capacidade de ter um olhar humanizado. Não adianta termos a melhor tecnologia, a melhor disrupção e os melhores meios se a gente não olhar para o ser humano. Nós temos que cada vez mais sermos humanizados para que a gente não fique para trás. Não adianta um mundo com carro voador, com carro elétrico, com viagem para Marte sem a gente ter humanos para viverem aqui. A gente tem um monte de filmes de ficção onde a gente mostra uma meia dúzia de humanos se degladiando para sobreviver no planeta. Vamos criar um mundo com mais paz, com mais humanismo, com mais meio ambiente para que a gente diga assim, estamos aqui minimamente mais felizes por um tempo mais longo. Perdão por me estender nos 3 pontinhos. Essa é a minha deixa. Entre drones e dinossauros 1 e 2. Olha, Manual prático para líderes e empresas. Eu tive a honra de participar das 2 edições. verdade. José Nascimento e Alexandre Conte foram os idealizadores do The Master, que é uma confraria de executivos. E dentro dessa confraria, José Nascimento e Alexandre Conte, um abraço, Conte, encabeçaram a criação dessas 2 obras, Entre Drones de Dinossauros 1 e 2. Spoiler, já estamos caminhando para a trilogia Verdade. Entre Drones de Dinossauros 3, Lançado ontem. lançado ontem, né? E eu quero que você conclua essa nossa conversa falando da importância do Entre Drones e Dinossauros 1 e 2. Legal, muito bem. Como que surgiu a ideia do Entre Drones e Dinossauros? Eu já expliquei que quando eu lancei Mundo 6.0, o Conte me ligou e falou, viu, vamos tomar um café? Eu falei, vamos, mas vamos chamar mais gente. E aí nasceu o The Masters, que é um grupo que se reúne uma vez por mês de pessoas não afoitas por fazer negócio, mas para compartilhar conhecimento e para somar. Num dia, ouvindo essas pessoas na mesa, eu falei, nossa vida, a gente tem um livro aqui. E aí todo mundo me olhou e deu risada, né? Porque era um bate-papo geral e, no fundo, o que eu fiz foi treinar o meu ouvido para ouvir o que cada grupo estava falando. E ouvindo aquelas pessoas, eu entendi que a gente tinha um capítulo de um livro, né? Cada um. E a gente lançou Entre Drones e Dinossauros 1, onde a gente fala sobre o olhar de ambidestria, que é a capacidade de você literalmente chutar com os 2 pés. O olhar do chamado Strategic Foresight, que é o pensar no futuro sobre as suas vidas e negócios. Neste livro, você escreveu sobre liderança feminina. Liderança e poiesia. O primeiro foi liderança e poieses e ambidestria, a conexão para uma nova forma de trabalho. Exatamente. E no livro 2, liderança feminina, junto com a Adriana né? Adriana Cordeiro, né? Cordeiro. Um abraço, Adri. Aqui nesse livro eu escrevi sobre Líder 7.0. É aqui que nasceu o conceito do chamado Líder 7.0, que eu venho trabalhando nele, venho amadurecendo ele há muito tempo, né? E aí, depois do Entre Drones e Dinossauros 1, veio o Entre Drones e Dinossauros 2, mais de 20 autores unidos, conectados, dentro de propósito, falando de mega tendências. Então aqui, ambidestria, né, e a estratégia. Aqui, quais são as mega tendências? Você escreveu, então, sobre liderança feminina como uma mega tendência, e nesse livro eu escrevi sobre o ESG, que é tema do meu estudo no mestrado, né, na PUC, sob orientação da professora Eliane Francisco, né? Então, Entre Drones e Dinossauros 1, Entre Drones e Dinossauros 2 e lançado ontem, essa semana, o Entre Drones e Dinossauros 3, o projeto, né? A gente está fazendo o chamamento para os nossos amigos que serão os autores, e esse livro deve ser lançado, eu acredito que no primeiro semestre de 2026. E aí, muito provocativo, né? O que a gente fez? A gente quer lançar um olhar do chamado Strategic Foresight lá para o futuro, né? A ex-reitora de Harvard, ela tinha uma frase muito emblemática que me chama muita atenção, o Conte compartilhou comigo, né? E aquilo grudou na minha mente, que é o seguinte:
o líder e o educador que fazem a diferença tem que ter a capacidade de levar as pessoas a visitar um futuro que não existe e trazer dele problemas que sequer foram criados para que a gente comece a antecipar soluções. É por isso que a gente vê pessoas disruptivas, como por exemplo o Elon Musk, né, que é as pessoas amam ou odeiam o Elon Musk, ele tem qualidades muito boas e muito loucas, né? O Steve Jobs, Jeff Jeff Bezos. Bezos, o dono da Microsoft, né? O Bill Gates e assim por diante, pessoas que têm uma capacidade de ir lá na frente e antecipar situações, né? Então, o que a gente quer é ousar nesse sentido. Vamos fazer uma visita ao futuro, né? E como será e como seria esse futuro? E quais são as soluções que nós temos para hoje, para que a gente crie essa jornada e essa caminhada rumo ao futuro, Roberta? José Nascimento, uma honra, uma Obrigado, Roberta. satisfação ter você aqui. José Nascimento vai voltar com Alexandre Conte. A gente tem muito assunto ainda pela frente para a gente conversar no terceiro para fora da caixa. Finalizando, eu quero que ainda você dê a tua última contribuição aqui para esse episódio, com a sua mensagem final, com as suas redes de Muito bem. contato e o que mais você quiser falar. A palavra é sua, a sua câmera é essa. Fica à Muito bem, vontade. Roberta, obrigado pela oportunidade de participar do Para Fora da Caixa. Muito obrigado a você, né, que nos ouviu esse tempo todo, que está aí compartilhando esse conhecimento, essas informações. Na verdade, eu trouxe provocações. A chave das informações é fazer com que elas entrem nesse liquidificador gigante. As ideias minhas, as ideias da Roberta, os conceitos que a gente trouxe, só vão fazer sentido se eles somarem com os seus e a gente transformar tudo isso em ação, né? Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você pode me encontrar através do telefone 992701011. Aguenta aí que eu já repito, né? Você pode me encontrar também no professor José Nascimento no LinkedIn, que é a minha principal rede social, no Top de Gestão no YouTube e no Nascimento Top de Gestão no Instagram. Mas eu gosto de dizer assim, né? Meu celular está sempre aberto para todo mundo. Basta você me mandar uma mensagem aqui no 41992701011, né? Para os meus projetos de consultoria, mentoria, palestras, treinamentos, livros, né? Eu tenho escrito livros contando a história de empreendedores, de empresas, e que é um recurso muito especial, né, para a tua área de marketing, fazer com que a mensagem, a história inspiradora da sua empresa, dos seus fundadores, alcancem e atinjam outras pessoas, gerando um movimento no mundo do empreendedorismo. Roberta, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho do convite e é uma honra conversar com você sempre. Agradeço demais, José Nascimento. Agradeço a sua audiência. Se gostou desse episódio, faça ele circular. Marque sempre aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Compartilha. Conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Habla FM, @Habla FM, nas principais plataformas, Spotify, YouTube. Rádio Habla FM, habla.minharadio.fm, música easy, música clássica, junto com muita informação, muitos podcasts importantes que vão fazer a diferença aí no seu dia a dia. Lifelong learning, nunca pare de aprender. E por aqui finalizamos mais um Pra Fora da Caixa. Até o próximo, tchau!